Olá pessoal, me chamo Hanna Pereira Alf, sou mestranda em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte da primeira Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, porque eu acredito que oportunizar que tenhamos a chance de apresentar os nossos trabalhos de forma virtual é abrir portas para uma troca de conhecimento internacional que pode ser muito rica e de forma simplificada. Venho nesta apresentação tratar sobre o meu trabalho intitulado Direito Fundamental à Saúde, a liberdade de escolha de tratamento por meio do uso do canabidiol. No decorrer da presente pesquisa, os direitos fundamentais tomados como tópico central foram o direito à liberdade, dignidade da pessoa humana, igualdade e, em âmbito de garantia processual, o acesso à justiça. O método central utilizado na presente pesquisa foi o método hipotético-dedutivo. O método sistêmico é trazido num segundo momento, ao passo que não apenas se verificando os conceitos de direito à saúde será possível chegar à conclusão pretendida, mas sim analisando todo o contexto social e prático desse direito num âmbito de aplicação atual, não deixando de usar assim o método comparativo entre os ordenamentos jurídicos. Os direitos fundamentais tiveram como origem a necessidade de obstar a intervenção do Estado nas relações sociais privadas dos indivíduos. O direito constitucional brasileiro acabou por separar os seus direitos fundamentais por grupos, ou assim chamados gerações ou dimensões. O direito fundamental à saúde está então na segunda geração, a qual caracteriza-se por ser um grupo composto de direitos de liberdades concretas, positivas e reais, e torna-se dever do Estado, por meio dessa dimensão, a prestação de assistência social, saúde, educação, trabalho, dentre outros direitos que decorrem do Estado social, sendo ainda o direito à saúde um direito-dever. No texto constitucional de 1988, depara-se desta forma com a positivação do chamado direito de liberdade. Ingo Wolfgang Saletti introduz a noção de um direito geral de liberdade, deixando em vigência e aqui cito, sistema aberto de direitos e garantias fundamentais, consagrando outros direitos não previstos de forma explícita no texto constitucional. Para quando assim não se encontra no texto constitucional, a garantia específica de determinada liberdade, mas que, mediante justificativa sensata, torna-se um direito também fundamental de liberdade. Desta forma, se pode trazer à seara do direito constitucional o direito geral de liberdade na forma de liberdade de escolha de tratamento do diagnóstico recebido, de modo que se dê uma interpretação extensiva do direito geral de liberdade ao não haver cláusula específica sobre a liberdade do acesso à saúde. É questão de dignidade humana ter o direito ao acesso ao tratamento adequado. A dignidade é, portanto, um direito não só fundamental, como basilar no sistema jurídico. Em sintonia com o princípio do mínimo existencial, o ser humano precisa ter acesso a condições de vida mínima para a preservação de sua dignidade. Em certa tentativa do conceito atual de saúde, pode-se assim compreender que ela deve ser considerada como o estado físico e mental que vai possibilitar ao indivíduo uma vida normal integrada socialmente. Mediante interpretação da legislação, é preciso que medidas convencionais de tratamento se esgotem antes da busca judicial por um tratamento atípico e diferenciado. Porém, há casos de urgência em que esperar o esgotamento das vias típicas é um tempo muito precioso para a proteção da vida humana. É por meio do acesso à justiça e o princípio da inafastabilidade do judiciário que os indivíduos podem buscar meios de garantir que o Estado forneça o tratamento mais adequado, ainda que atípico, a certa doença que os acorra. Essa busca judicial pelo tratamento mais adequado, de certa forma, pode ser enfrentada como a esfera mais eficiente de o Estado garantir o direito fundamental à saúde. Eficiência é a busca pela solução mais econômica para uma situação complexa, seja em se tratando de economia no sentido financeiro da palavra, como na economia de tempo pelo respeito de uma duração razoável de espera de uma pessoa pelo tratamento que melhor lhe trará benefícios. Conforme ensina Marco Félix Jobim, eficiência pode tomar conceitos que melhor adequem às determinadas áreas que buscam agir mediante sua análise hermenêutica. Prezando pela eficiência, tornará efetivo todo um processo judicial. E quanto mais evolui os meios de adequação dos procedimentos, e aqui pode-se enfrentá-los como tratamentos médicos, mais serão necessárias as concessões de medidas atípicas. E nada seria mais atípico do que conceder aos pacientes a força de escolher o tratamento que julgam ser o mais adequado,
construindo cooperativamente com a justiça e mediante supervisão de especialistas da medicina uma vida mais digna a si próprios. Partindo para a efetivação do direito pela análise jurisprudencial, por ser um país que já legalizou em alguns estados o uso inclusive recreativo da maconha, será tratado um caso específico da Suprema Corte Americana de 2001, a fim de que se faça a diferenciação essencial entre canabidiol e cannabis sativa. Chama a atenção uma ação que chegou à Suprema Corte Americana, chamado United States vs. Oakland Cannabis Buyers Coop. O que ocorreu foi que, nos termos da Compassionate Use Act de 1996, uma cooperativa de compradores de maconha foi organizada no estado de Oakland para cultivar e distribuir maconha para fins medicinais. No entanto, este ato violava as diretrizes da Lei de Substâncias Controladas, que proibia tais ações como a fabricação de maconha. Embora o Tribunal Distrital tenha conferido a possibilidade de a cooperativa seguir realizando seus atos sob a ótica da necessidade médica, a Suprema Corte derrubou esse entendimento, no sentido de que a Lei de Substâncias Controladas, a maconha não consta como substância dotada de benefícios médicos dignos de caracterizar uma exceção à lei. Isto é, o canabidiol, como substância modificada e derivada da cannabis sativa, possui inúmeros estudos comprovando os benefícios de sua utilização, mas a maconha, no seu estado natural, não é comprovadamente verificada como algo necessariamente benéfico, não podendo-se intuir que o seja só porque é matéria-prima do canabidiol. Em se tratando do Canadá, por sua vez, o país possui um Marijuana Medical Access Regulations, dentro do chamado Controlled Drugs Substance Acts, que estipula a possibilidade de, sob condições, um cidadão canadense poder ter acesso a cannabis e os seus derivados. E, por consequência, estipula também o que é considerado crime se alguém for encontrado portando marihuana fresca, marihuana seca, sementes ou óleo de canabidiol sem a devida licença médica para tanto. Igualmente aos Estados Unidos, pode-se encontrar uma decisão na Suprema Corte canadense no mesmo sentido de, ao depararem-se com alguém portando a cannabis, repararam a falta de indicação médica para o uso desta droga. No caso chamado Her Majesty the Queen vs. Smith, de 2015, foi analisado que o acusado fazia o uso do próprio cannabis com propósitos recreativos, além de também conservar parte do seu plantio para venda aos interessados. A Suprema Corte alegou em sua decisão que permitir o uso da substância por quem não tem a licença seria um contrário pensamento em viés de saúde e segurança, pois poderia futuramente causar uma necessidade de gastos com a reparação da saúde do usuário. Da mesma forma como nos países já mencionados, o consumo de cannabis medicinal já é legalizado em Portugal. O uso foi aprovado pelo Parlamento e as normas tanto para os eventuais consumidores quanto para os que decidirem comercializar já estão disponíveis no site da Infarmed, que é a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde de Portugal. O Estado português vai fazer o controle de todo o processo e assim cito, desde o cultivo da planta à sua preparação e distribuição, para assim poderem garantir que os produtos são produzidos de acordo com todas as boas práticas e requisitos aplicáveis conforme os ditames da lei. Dessa forma, poder-se assegurar que o acesso à planta ficará restrito a casos nos quais os tratamentos convencionais não produziram os efeitos esperados ou provocaram efeitos não satisfativos, contrários ao desejado. Em janeiro de 2019, noticiou-se que o parlamento português rejeitou 2 propostas que procuravam legalizar a cannabis para uso recreativo. Alterando agora o plano de estudo, para que se possa visualizar como as medidas atípicas anteriormente trabalhadas têm um viés de aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, no que se refere a casos relativos ao direito à saúde, abordar-se-á a possibilidade de pleitear, frente ao judiciário, um tratamento adequado para uma paciente que sofre de caso de epilepsia grave incurável por meio da legalização da importação da substância chamada canabidiol. O referido caso chegou no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, em âmbito de recurso especial sob o número 1657075-PE, de Pernambuco, em que os pais de uma menina menor de idade, portadora da paralisia cerebral, solicitaram ao Judiciário a permissão de importar para o território brasileiro o canabidiol, para poderem utilizar como tratamento alternativo para as epilepsias da sua filha. Além de incansáveis, os episódios não estavam diminuindo com os fármacos convencionais, chegando a até 60 crises por dia. Devido à indisponibilidade deste medicamento na rede pública ou privada de saúde,
Os pais da paciente financiaram a importação da substância. Judicialmente, portanto, a família não pleiteou o financiamento do tratamento pelo poder público, mas apenas que a sua importação não fosse obstada por órgãos responsáveis pela fiscalização. Os pais da menina manifestaram comprometimento em não comercializar a substância dentro do território nacional, utilizando-o exclusivamente para o tratamento da filha, a fim de garantir a ela uma vida mais digna. Com este precedente, diversas outras famílias já recorreram ao judiciário buscando formas de importar ou fabricar o canabidiol para melhor atender a dignidade da vida dos seus próximos. Tem-se inclusive permitido a plantação da cannabis sativa por aqueles que se encontram em situação financeira mais carente, a fim de garantir a igualdade de tratamento para pessoas com as mesmas necessidades. E é neste ponto que se enfrenta uma problemática no Brasil. Permitir a importação da substância já pronta, chamada óleo de canabidiol, é permitir um tratamento adequado, mas permitir a sua plantação pode, de certa forma, tornar-se um problema de segurança pública. O óleo do canabidiol é extraído da cannabis sativa, passa por um processo de remoção das substâncias psicoativas e somente assim é comercializado para fins medicinais, como bem analisados os critérios anteriormente. Se os países optarem por legalizar não só a importação da substância canabidiol já pronta para consumo, mas também a plantação da cannabis sativa, o Estado deverá começar a edição de políticas públicas que possam fazer o seu controle de fiscalização e utilização. Para concluir, portanto, o direito fundamental à saúde, ainda que não seja inafastável daquelas pessoas consideradas saudáveis, traz mais complexidade quando se trata de pessoas cujo bem-estar, ou seja, cuja saúde, como assim lidada no sentido coloquial, estiver prejudicada. A essas pessoas é preciso que se tenha um tratamento adequado, efetivo e eficiente para a resolução de sua enfermidade, seja ela curável, seja o tratamento apenas um paliativo de determinados sintomas, além de ser um direito fundamental que entrega o rol do mínimo existencial. Quando se trata de legalização de novas substâncias, talvez ainda em testes, é essencial o estudo dos reflexos dessas legalizações a longo prazo e de estimular um estudo buscando alguns critérios de permissão do acesso a substâncias controladas. Seguindo os pensamentos de Cass Sunstein, fazer esta análise pelo estado do custo-benefício é o melhor meio administrativo de perceber os efeitos do possível bem-estar a ser instaurado pelas políticas públicas. Prezando pela proteção à saúde e segurança pública, é de poder das agências de vigilância estipular regras e fornecer possibilidade de acesso a substâncias assim chamadas controladas, por depender de uma licença estatal para o seu uso. O que será menos oneroso para o Estado é o que dependerá para a instauração de esta ou aquela política pública. É necessário verificar se é mais caro fiscalizar as pessoas que foram oferecidas a oportunidade de plantar maconha ou se é mais custoso o próprio Estado importar o canabidiol para não sair do seu controle. Se é mais barato deixar as pessoas importarem por terem dinheiro para tanto, isso seria passível de argumentação pela desigualdade de oferecimento de um tratamento adequado àqueles menos favorecidos, que não podem importar. Há de pensar também, dentre essa discussão, a que par fica a segurança pública com a possibilidade de cultivar cannabis a domicílio. O objeto de estudo para a legalização é o que importa para tanto. Muito obrigada pela atenção, parabenizo mais uma vez a organização do evento e fico à disposição para contato por e-mail. Bom prosseguimento de conferência para todos.